Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar de McDonald's, a empresa que é uma gigante da área de fast food. Ela tem restaurantes por todo o mundo praticamente, né? Acho que grande parte dos países, né? Vamos analisar o seu resultado, as informações financeiras da empresa. Já adianto que ela é uma empresa que tem aumentado o pagamento de dividendos nos últimos anos. Vamos entender um pouco melhor e ver também os pontos de maior risco para investimento nessa ação. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer os principais acionistas, né, como as empresas americanas de maneira geral, né? A gente tem aí grandes fundos, né, a Vanguard, BlackRock, State Street, JP Morgan, né, com participações relevantes na empresa. Em termos de regiões de atuação, a gente tem 41% das operações nos Estados Unidos, ah, e temos mercados, né, operados em 49%, mercados internacionais de maneira geral, né? E 10% são mercados licenciados. Então, essa é a distribuição aí das principais regiões de atuação. Chama atenção especialmente, né, mercado americano respondendo aí por 41% do resultado da empresa. Vamos falar dos dados financeiros. Nos últimos 6 anos, então, a gente tem um crescimento aí leve, né? Principalmente nos últimos três, né? A gente observa que de 18 a 20 o consumo ficou praticamente estagnado, né? A receita estagnada. E desde então a empresa conseguiu aí aumentar a sua receita. Mas se a gente considerar aí que os Estados Unidos também teve um patamar de inflação relevante, o resultado acaba sendo até um pouco pior do que isso. O lucro também cresceu, né, na mesma proporção ali da receita. Analisando o primeiro trimestre do ano, né, comparando já o ano de 2024 com os anos anteriores, a gente manteve essa tendência ali, né, de um crescimento leve, né, não é crescimento muito relevante assim, em relação aos anos anteriores. Aqui temos a participação no resultado, né? Então, os restaurantes operados diretamente pela empresa, né, respondem aí por 10% do resultado e quase 90% deles são as franquias, né? Então, a empresa é uma grande franqueadora, né? Ela ganha muito mais dinheiro com franquias do que operando diretamente os seus restaurantes. Aqui temos um outro gráfico bastante interessante que a gente observa ali a evolução dos dividendos. Então, tivemos aí de 2014 a 2023 esse cenário de dividendos crescentes, apesar do resultado, o lucro ter vindo um pouco pior em 2020 e 2022, mas de maneira geral a gente observa ali que a empresa ela tem uma certa estabilidade. Então, ela vai crescendo aos poucos, né, e crescendo de maneira constante ali. O dividend yield da empresa também apresentou uma queda no período, né? Isso é fruto principalmente aí da valorização da ação. A gente vai ver o gráfico da ação mais adiante, né? Mas já é possível aí já identificar que o preço da ação andou subindo bastante também nos últimos anos. Agora vamos falar de um ponto de atenção em relação ao McDonald's, né, que é a sua dívida. A empresa tem uma dívida aí no patamar de 50 bilhões de dólares, dívida bruta, uma dívida líquida em torno de 35, né? A gente observa ali, né, o principal ponto é que nos últimos 4 anos essa dívida tem mantido o patamar, até com leve aumento no último ano. Então, o investidor tem que ficar atento, né, esses custos financeiros aí tendem a prejudicar um pouco o resultado da empresa, mas o resultado tem sido crescente nos últimos anos também, né? Então, merece o alerta ali, ver se essa situação da dívida pode acabar nesse momento aí de taxas um pouco mais altas, né? Sufocando um pouco mais a empresa. Um outro ponto, isso daí me causa também uma certa preocupação em relação à empresa, é o patrimônio líquido dela, né? Então é uma empresa que possui mais passivos do que ativos, então por isso o patrimônio líquido está negativo. O dado positivo é que ele tem aumentado aí ao longo dos anos, né? Ele está recuperando um pouco aí
valor negativo, mas é um patrimônio de menos 5 bi, né? Então é um ponto de atenção ali para o investidor também. Em parte, né, representado também pela dívida que apresenta um patamar elevado. Então, as duas coisas se conversam nesse sentido. Nesse gráfico a gente tem a evolução ali da relação preço-lucro, já teve em patamares mais altos, né? E o mínimo aí no período tem sido próximo a 20 vezes, né? Que é um patamar relativamente elevado, né? Então, a, essa ação, né? Até pela valorização que a gente viu recentemente, e daqui a pouco vamos falar do preço da ação, ela não apresenta aí grandes descontos. Agora vamos comparar o McDonald's com outras empresas americanas ali negociadas na bolsa desse ramo de alimentação. A principal delas, mais conhecida, né, é a Starbucks, mas temos aí a Chipotle Mexican Foods, a Yum Brands, a Restaurant Brands e a Darden Restaurants. Então são algumas empresas, né, de grande porte, negociadas na bolsa americana. O McDonald's tem um dividend yield de 2,6%, é um patamar aí mediano comparado com outras empresas, né? Sua relação preço-lucro, ele fica em terceiro nessa lista, terceiro melhor, né? A preço por EBIT, ele também fica nessa situação ali, perdendo para o Restaurant Brands e o Darden Restaurants, nos dois casos. A relação preço por vendas, né, é 7,1, né, a segunda mais alta do grupo. E como ele tem valor patrimonial negativo, a relação preço-valor patrimonial fica no negativo. Mas chama a atenção que o setor como um todo tem uma situação semelhante. A gente vê a Starbucks e a Yum Brands na mesma situação. Então, essas empresas aí desse setor de restaurantes, alimentação, né, elas estão aí numa situação um pouco mais complicadas no que a gente observa em relação aos passivos, né? Os passivos bastante elevados. Chama atenção do lado positivo as margens do McDonald's. Então ela tem uma margem EBITDA de 47% e uma margem líquida de 33%. E nenhuma outra empresa desse grupo ali chega sequer perto disso. Então esse é um dado positivo em relação ao McDonald's. Trazendo a cotação da ação, como eu falei antes, né, a ação ela saiu ali de US$ 100 para atingindo 300, né, mais próximo de 250 nesse momento. Então, assim, é uma ação que ela teve uma valorização muito relevante nos últimos anos, né? Ela quase multiplicou por 3, então o investidor ele conseguiu aí uma rentabilidade muito grande com valorização da ação. Questão de valor intrínseco, né? Como tem um patrimônio negativo, a fórmula de valor intrínseco lá não funciona, né? Mas aí a gente percebe essa tendência de crescimento da ação nos últimos anos, né? Temos aqui a visão dos analistas da ação, então a grande parte deles apontando para uma valorização, né, podendo chegar até mais de US$ 350, e a maior parte com recomendação de compra, uma 30% recomendação neutra para a ação nesse momento. Vamos falar então dos destaques da divulgação de resultado do primeiro trimestre, né? Aqui são os mercados, né? As vendas cresceram 1,9%, como eu disse, né? Não é um crescimento muito relevante, né? E aqui a gente tem aberto por mercado, né? Especialmente aí Estados Unidos cresceu 2,5%. Aqui falando um pouco mais da estratégia, né? Então a empresa ela tem um foco bastante grande, né? No marketing, e a empresa podemos dizer que ela é muito boa nisso, né? Ela também foca no seu core business, que é hambúrgueres, frangos e cafés, né? Então ela não sai muito dessa região, né? E buscando aqui também desenvolvimento, né, na economia digital e também o drive-thru, que também é ficou bastante popularizado com o próprio McDonald's, né? Então aqui um pouco mais em detalhe, né? Em relação ao produto, né? Eles estão buscando ali escalar o Mac Crisp, né? Para todos os mercados até o final de 2025, né? Então, apesar de ele ter o mesmo procedimento, eles são bem rígidos, né? Em relação
a qualidade da comida que você encontra em qualquer lugar do mundo, mas nem todos os produtos, né, são adaptados a todos os mercados, né? Então eles estão buscando escalar aí o produto. A empresa, a gente vai ver um pouco mais adiante também, ela tem esse foco na transformação digital, buscando aí melhorar o atendimento, né? Atendimento usando inteligência artificial, até vamos ver uma notícia referente a isso, né? E ela ultrapassou, né? Ela busca ultrapassar 50 mil restaurantes no mundo todo até o final de 2027. Então, são números bastante impressionantes, né? Ah, então, o guidance para 2024, uma expansão ali de 2% nos restaurantes, né? Ah, e aí um capex de até 2,5 bilhões de dólares, né? Um capex bem relevante, né? Então, esses são os planos da empresa, né? Uma visão geral, a empresa apostando aí no futuro. Algumas notícias recentes, então, né? O McDonald's anunciou uma decisão surpresa, né? Fazendo o oposto que muitas empresas, e essa questão é relacionada ao atendimento usando inteligência artificial. Então, o, o McDonald's, né? Então, ele tem uma parceria também com a IBM, né? Para fazer o desenvolvimento desse atendimento, especialmente no drive-thru, né? E ele já fez testes disso daí, né? Um sistema de pedidos por voz, né? E acabou caindo na internet, né? Porque a, a inteligência artificial acabou não respondendo como deveria. Mas a empresa segue, né? Ela recuou um pouco e segue investindo nessa linha ali, buscando expandir futuramente esse serviço. Aqui mais um lançamento, né, na Índia, né, no McDonald's, voltado aí, né, o Burger Chicken Surprise. E uma outra notícia, essa na Europa, né, a União Europeia, então, né, não entendeu que o Big Mac não vai ser mais uma marca com direitos exclusivos do McDonald's, né? Então, o McDonald's está tentando recorrer da decisão, né, mas também mostrando ali, né, a abrangência global, né, da empresa. Vamos comparar então a ação, né, na Bolsa Americana com a BDR. Então a ação ela teve uma queda de 3,8% e a BDR 2,5%, principalmente porque no período aqui nessa janela o dólar se valorizou, né? Então uma ação americana equivale a 20 BDRs, né? O volume diário é de 3 milhões e meio de dólares. Já a BDR no Brasil tem uma negociação na faixa de 400 mil reais. É mais baixo, né, do que, por exemplo, muitos fundos imobiliários e ações brasileiras, mas já é um volume de negociação que começa a se tornar um pouco mais interessante, né? Então, a gente tem BDRs com liquidez bastante baixa na B3, né? E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações do McDonald's. Do lado positivo, é uma empresa global, né? Ela tem pago dividendos crescentes, margens mais elevadas dentro do setor de restaurantes, indicadores de preço em patamar intermediário, né? Então podemos, apesar do aumento do preço da ação, né? Os seus indicadores de preço não estão tão ruins assim. A empresa está investindo na evolução digital, né? E o volume da BDR não é excelente, mas também podemos dizer que não é um volume baixo, né? Que chega a causar grandes preocupações para o investidor. Do lado negativo, a empresa possui patrimônio negativo, assim como outras empresas do ramo. A dívida em patamar relevante e estável, né? Ou seja, a empresa não está diminuindo a sua dívida. Crescimento lento de receitas e lucros. E uma ameaça que podemos colocar aqui em relação ao McDonald's é toda essa nova geração, né, de pessoas voltando um pouco mais para a alimentação saudável. O McDonald's tentou reagir, né, nos últimos anos, né, buscando aí melhorar o seu cardápio desse ponto de vista, mas não deixa de ser uma ameaça, né, uma vez que é uma empresa que representa o fast food no mundo inteiro, né? Então, esses são os principais pontos que eu elenquei aqui em relação às ações do McDonald's.
Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.